Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer essa excelente oportunidade de relatar uma experiência que aconteceu comigo. Eu sei que não é um fato inusitado. Hoje nós temos milhões, de pessoas que relatam a sua experiência de quase morte. Antes disso, eu gostaria de dizer que a experiência de quase morte é uma experiência universal. Ela é relatada em todos os povos, e há muitos séculos que a gente tem relatos de experiências de quase morte. Bem, então passado essa pequena explanação sobre o que seriam as EQMs, eu gostaria de relatar a minha experiência de quase morte. Eu sou médico, já fui apresentado como tal, sou nefrologista, e eu estava me preparando para uma viagem. Isso foi no dia 8 de agosto de 2013. Eu com a minha esposa e meu neto íamos viajar, fazendo uma pequena viagem de Brasília a Caldas Novas. E talvez esticar até Ribeirão Preto, que é minha cidade natal, E eu ia dirigindo tranquilamente. Como antecedentes, eu tinha uma hipertensão, que estava relativamente controlada naqueles dias, usando um bloqueador de enzima e um diurético, estava muito bem controlada. E de repente, eu acordei às 5h30 da manhã com uma dor lancinante, mas foi como se fosse uma facada, bem aqui no meio do peito. Eu acordei, chamei a minha esposa e falei, me leva para o hospital, porque aconteceu alguma coisa. E eu sabia o que era. Eu, como médico, por aquilo que eu estava sentindo, eu já dei o diagnóstico. Aneurisma de aorta, dissecção aguda da aorta, Eu estava sofrendo uma dissecção aguda da aorta. Poderia confundir com um infarto, mas a sensação que eu tive, na hora eu estabeleci esse diagnóstico. Falei com a minha, não disse para ela, eu sabia da gravidade, Me leva para o hospital, Ela correndo, descemos. Quando eu fui chegando no carro, eu já não conseguia andar. Eu tive um AVC. Um AVC de ponte. Esse AVC, ele foi conjuntamente com a dissecção. Aí, ao chegar a um balão que tinha na saída da minha quadra, o normal seria a minha mulher levar, eu pedi para ela me levar para o hospital onde eu trabalho, hospital universitário. Mas ela errou o caminho, virou no sentido contrário. Eu falei, então tá bom, me leva para esse outro hospital aqui que está mais perto. E ela me levou lá para o Instituto de Cardiologia, que estava mais perto lá de casa. Olha, foi providencial, Porque no hospital universitário o tomógrafo estava quebrado, a ressonância magnética estava quebrada, para variar. As dificuldades do serviço público, nos atingem também, meus amigos. O que o povo sofre, a gente também uma hora sofre, com isso. Bom, mas ela foi, acho que intuída, Foi intuída e me levou para o outro hospital. Chegou lá, eu disse para o recepcionista, olha, chama o colega que está de plantão, Imediatamente ele chegou e eu falei, olha, me ponha no tomógrafo que eu estou com dissecção de aorta. Imediatamente me colocaram lá numa maca. Eu já não consegui descer do carro, Tive que descer em cadeira de roda. Aí me botaram numa maca,
eu sei que logo estavam pegando uma veia minha, e daí a pouco eu perdi a consciência. Perdi a consciência. Eu sei que eles me levaram depois para o tomógrafo, me fizeram a tomografia e confirmaram o diagnóstico de dissecção tipo A, né? Aquela dissecção que pega a crosta da aorta. E o tratamento é cirúrgico, né? Ele tem que ser feito imediatamente, é uma cirurgia delicada, né? Em que foram mais de 9 horas de cirurgia. E a partir dali eu perdi a consciência. Mas um pouquinho antes de eu perder a consciência, dada a gravidade da situação, eu me despedi da minha mulher, porque eu sabia que a chance de eu sair vivo talvez fosse menos de 10%. Né? Despedi do meu filho, que logo chegou, eu consegui ainda despedir deles. Eu vi que eles estavam chorando, mas não tive medo. Não sei se por causa da minha anterior experiência com a espiritualidade, né, com o conhecimento que eu já tinha, não tive medo e fui. Bem, o que aconteceu depois foi tudo consequência do ato cirúrgico e do AVC que eu tive. Fiquei no respirador, peguei uma pneumonia, meu diafragma paralisou e a bactéria era resistente ao antibiótico que estavam me passando. Aí mudaram para o cefepime, um antibiótico mais forte. E toda essa situação, acabei indo para a UTI, não é? E ficando entubado e inconsciente. E foi aí que eu tive a minha experiência de quase morte, que eu passo a relatar agora, não é? A primeira coisa que eu senti, eu percebia o ambiente, eu via meu corpo físico exatamente ali sendo cuidado, e eu percebia todo o ambiente onde eu estava, né? E mais importante do que tudo, eu lia o pensamento das pessoas, não sei como, né? Eu sabia o que cada um estava pensando a respeito, e eu confirmei isso. Um professor meu, colega, Dr. Junqueira, ele é cardiologista, ele chegou, eu vi ele chegar, ele fez assim com a cabeça. Aí que eu falei, já fui, né? Já fui. Ele meneou a cabeça e eu vi ele pensar assim, se essa infecção, que estava com uma secreção na ferida operatória, se essa secreção pegar a prótese, bye bye. Eu vi ele pensar assim, né? Depois eu conversei com ele e ele pensou exatamente isso. Foi verdade. O que eu percebi, ele confirmou. Bem, além disso, havia uma dificuldade, né, com o pulmão. O pulmão estava muito difícil porque não conseguia expandir o diafragma, né? Não conseguia expandir. E eu comecei a ficar dependente de respirador. E eu vi aquela agitação, os médicos, né, colegas querendo discutir quando iam tirar o tubo, que não tirava, que se não tirasse, ia ter que fazer uma traqueostomia. Eu escutava tudo. Escutava tudo. Aí, exatamente nesse momento, eu falei, o sofrimento era muito grande, né? Eu sentia um pouco de dor, sentia bastante dor. E um pouco de muito mal-estar, né? Eu pedi a Deus que me levasse. Eu estou sendo sincero. Eu pedi a Deus que me levasse. Naquele momento, falei, Deus, me leva. Jesus, me leva. O sofrimento era muito grande. Nesse instante, meus amigos, apareceu
uma luz, um espírito superior apareceu para mim. E ele falou: não, você não vai, você vai voltar. Você tem coisas a cumprir ainda. Desculpe. Já faz mais de um ano que isso aconteceu, mas quando eu conto, eu revivo aquele momento. E ele me disse que eu ia voltar. E eu falei: por quê? Eu era espírita. Né? Por que comigo, né? Olha só, eu era espírita. Eu ia ao centro. Por que isso aconteceu comigo, né? É lógico que, se a gente analisar, a gente tem muita coisa errada que a gente faz, né? A gente não é perfeito. Mas ele olhou para mim e disse assim: isso não é dessa vida. E ele me fez ver uma época, não sei bem se Idade Média ou nas Cruzadas, numa batalha, para me defender, eu dei uma espadada numa pessoa, com uma espada. Eu cheguei a ferir a pessoa no peito. Ele me mostrou. Aí eu falei: eu fiz isso? Pois é. E Deus, na sua infinita misericórdia, transformou isso. Era para ser um acidente. Era para ser um acidente. Você iria desencarnar no acidente. Deus atenuou. E você teve uma doença, com a possibilidade de retornar ao corpo físico. Aí eu compreendi que nada realmente que nos acontece por acaso, tem um motivo. Se não é nesta vida, é na vida passada, né? Ele me explicou tudo isso. E eu não tenho vergonha de falar, né? Porque eu acredito que se nós fizéssemos uma regressão, quantos erros no passado nós cometemos e já esquecemos, pela lei do esquecimento, né? Outra coisa importante na minha experiência de quase morte, que eu venho aqui e confirmo, meus amigos, a prece é uma coisa maravilhosa. A prece é uma força que existe. Eu, no meu leito, eu via as pessoas fazendo corrente de oração por mim. Eu tinha muitos amigos, tenho ainda muitos amigos, e esses amigos de todos os credos religiosos oraram por mim. Católicos, espíritas, protestantes, oraram por mim. E eu via as cabeças das pessoas assim, e a oração chegando até mim. Eu via isso. Então a prece, ela é uma força que nós desconhecemos, a força da prece. Se nós fizermos uma prece sincera por alguém, ela chega até esse alguém. Ela chega até esse alguém. Eu pude presenciar em loco esse fato e comprovar a maravilha que é a prece, a força do nosso pensamento, a força que nós temos dentro de nós. E a maior riqueza que eu tive e tenho são os amigos. Todos que oraram por mim, todos que vibraram, os alunos, os colegas, faziam fila para fazer uma visita para mim. A maior riqueza que a gente tem são os amigos. E a certeza que aquele Espírito me deu que eu ia voltar. A partir daquele momento eu recobrei forças. Eu ganhei um ânimo que eu não sei de onde veio.
se foi dele, se ele me transmitiu isso. Eu ganhei uma força, um ânimo. Aí eles conseguiram estubar. E eu despertei. Voltei para a vida de relação. Essa foi a minha experiência e eu agradeço muito a paciência de todos vocês. Muito obrigado, viu? E eu estou à disposição de qualquer pergunta. Obrigado. Obrigado.